Graça e paz, irmãos, é o Laércio. Voltei novamente aqui a gravar mais um vídeo, um estudo sobre as 10 virgens. Fiquei alguns meses sem gravar vídeo. Eu estava estudando sobre alguns assuntos, até mesmo porque tinha um estudo meu aí no canal, e eu já tinha um estudo chamado A Noiva que Vai Ser Arrebatada, e nesse estudo, eu tinha também um estudo falando dos 144 mil, duas testemunhas. Então, esse quadro aí dos 144 mil, eu revi aqui sobre o estudo, porque os 144 mil do capítulo 14 de Apocalipse, a igreja que vai ser arrebatada. Os 144 mil de Apocalipse 7, eu ainda estou revendo esse estudo, mas são diferentes. Mas isso aí é um outro estudo. Eu estou aqui só trazendo um aviso aí. E esse da noiva que vai ser arrebatada, entre outros vídeos aí, como foi nos dias de Noé e o Monte Sinai e o Monte Sião, tinha alguns vídeos também que eu dava esse tópico dos 144 mil. Então eu deletei esses vídeos e gravei um novo vídeo da noiva que vai ser arrebatada explicando. E fiquei uns meses aí sem gravar estudo também, que eu estava resolvendo, trazendo, né, estudando mais para ter um entendimento sobre essa parte e também outras partes, né, da minha vida pessoal. Então agora eu vou trazer novamente os estudos e vou começar agora sobre o estudo das 10 virgens. Em Mateus 25, no verso 1 fala: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Frisa aqui, ó. Nesse texto aqui, Mateus 25, 3, dá a entender, Mateus 25, 3, dá a entender que elas não levaram azeite de forma nenhuma, mas lá no final eu vou explicar que elas não levaram, foi a reserva de azeite. Então no verso 4 fala assim, ó: No entanto as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Viu aí, ó? No 4 já dá uma explicação, ó: No entanto as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saiu ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: Dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Viu aí? Se apagando. Então isso mostra que elas levaram azeite nas lâmpadas, só não levaram a reserva nas vasilhas. Porque eu morei na fazenda, na época lá não tinha energia elétrica. E a gente tinha lamparina, né? Chamava lamparina. E o meu pai comprava óleo para a gente colocar naquelas lamparinas. E ele fazia umas cordas de algodão, colocava dentro da lamparina e no pavio ficava a ponta do algodão do lado de fora, úmida do óleo. Então quando acendia aquela corda ali, úmida com o óleo, aí dava uma chama, uma tocha, né? E ela não apagava. Então, por exemplo, um lugar onde não tem energia, né? Lá dentro do mato, uma tocha daquela alumiava muito, né? Então, quer dizer, agora quando aquele óleo secava, que a chama com o tempo que ia fogueando, aquele óleo secava. Se você não colocasse óleo novamente, ela apagava a chama, né? Não dava chama. Então, quer dizer, para essas virgens aqui, estou dando um exemplo aqui simples, né? Para essas virgens aqui, falar assim, as nossas lâmpadas estão se apagando, elas tinham óleo dentro das lâmpadas dela. Elas não tinham óleo nas vasilhas, né, que era reserva. Foi só por isso que ela não entrou. Agora vamos ler o resto, né? Aí fala assim, ó, no verso 9 fala: Mas as prudentes responderam: Não, para que não falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. Eu nunca entendi esse texto. Até hoje não entendi, então não vou falar dele, né? Que para elas ir comprar. Apesar que, tipo assim, dá uma alusão de comprar, porque, por exemplo, como é que compra? Se o azeite, a gente vai ver aqui que é o Espírito Santo, tem muita gente que fala que o azeite não é o Espírito Santo.
Como não é o Espírito Santo? Porque tudo bem, isso aqui é uma parábola, mas Jesus, isso aqui também é uma profecia, né? Porque ele fala nos profetas, né? Nos Salmos, que ele abriria a boca em parábolas. Por exemplo, se a gente lê Mateus, lá no capítulo 13, lá no verso 35, Mateus capítulo 13, verso 35, fala assim, ó. Aliás, no 34, ó, todas estas coisas de Jesus e as multidões em parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, quer dizer, ele está falando para cumprir o que foi dito pelos profetas. Você vai no Salmo 78, no verso 2, que lá fala sobre isso aí, né? Então, o próprio Jesus aqui no Evangelho fala que ele abria a boca em parábola. Então, todas as parábolas dele têm um sentido. E essa parábola aqui das 10 virgens, o tema dela aqui é casamento. Casamento. Não tem pecado aqui, porque lá em Mateus 7, quando aqueles homens, ele fala assim, ó, eu não vos conheço, né? Afastai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que cometeis iniquidade. Iniquidade é maldade, né? É pecado. Mas a essas virgens aqui, ele não atribuiu isso. Vamos terminar de ler os textos aqui, ó. No 10, ó. E saindo elas para ir comprar, né? Comprar o azeite, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as boldas. Ó, tá vendo? Boldas. Boldas fala de quê? Na parábola das 10 virgens fala de boldas. Boldas é casamento, então é o arrebatamento. Ele está falando do arrebatamento. Aí fala assim, ó. Casamento, arrebatamento. Para ter o casamento, que é as boldas, tem que ter o arrebatamento. Porque, tipo assim, é uma figura. Por exemplo, você falar assim, a pessoa é homem. Sim, mas a igreja não é a noiva? É. Então, criança é noiva. Você que vai ser arrebatado, criança é noiva, adulto é noivo. A pessoa da terceira idade, tudo é noiva. A noiva e o noivo, né? Então, a parábola da 10 virgens falou assim, lá vem o noivo, né? O grito da meia-noite, lá vem o noivo. Então, a parábola é sobre casamento. E aí, ele fala assim, ó. Para as boldas fechou-se a porta. Que porta é essa? Né? Fechou a porta. Aí, nós vamos ver quem é essa porta também. Aí no verso 11 fala, mais tarde chegaram as virgens nessa clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade, vos digo que eu não vos conheço. Aí muita gente acha que elas estão perdidas, porque ele falou que não conhece. Ele não conhece para o arrebatamento, porque a porta fechou. A porta do arrebatamento fechou. Então ele falou que não conhece para o arrebatamento. Por quê? E não atribuiu iniquidade a elas. Falou assim, vigiai e orai porque não sabia a hora. Mandou elas vigiar, né? E fechou a porta. Por quê? Se está falando de casamento, de boldas, né? E elas não entraram porque não tinha reserva de azeite. A gente vai ver o que é essa reserva de azeite. E se ele não deixou elas casar com ele e fechou a porta, por quê? Né? Tipo assim, não tem reserva de azeite, então não vou casar. Né? Jesus conhece o coração de todos. Agora também não quer dizer, não vamos exagerar e dizendo que não, elas vão para o inferno. Não, entendeu? Aí lá em Mateus no capítulo 7, eu vou ler isso aqui porque isso aqui é muito bom, né? Capítulo 7 tá aqui, ó. Ele fala assim, ó, cautelai, no verso 15, ó, cautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecereis. Conhece porventura, colhem-se porventura uvas do espinheiro e figos do asbrolho? Assim toda árvore boa produz bom fruto, mas toda árvore mal produz mau fruto. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, seus frutos conhecereis. Aí no 21 fala, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muito naquele dia, né, hão de dizer-me,
Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Então quer dizer, ele falou: apartai-vos de mim, os que praticai. Se a gente for ver, Davi cometeu iniquidades, mas ele se arrependeu. Deus o perdoou, porque ele é misericordioso, mas ele é justo e reto. Então a paga veio. Ele falou, o profeta falou para Davi: mas a espada levantará dentro da sua casa. Você sabe aí o problema que deu na família de Davi. Os filhos dele, tomou o reino dele, aquela coisa toda, né? Não vamos entrar nesse assunto, mas então quer dizer, mas Davi não praticou, ele cometeu e se arrependeu. Agora, esses homens aqui, ele está dizendo que eles praticavam iniquidade. E no começo do contexto lá, ele fala que eles são lobos devoradores, né? Que estão disfarçados de ovelha, ou seja, estão no meio das ovelhas, né? Mas a esses homens, eu não vou dizer homens, pessoas, né? Pessoas. Ele atribuiu iniquidade. Mas as virgens lá, 5 nessa, ele não atribuiu iniquidade. Ele só falou que elas não iam entrar e a porta fechou. Aí a gente vai em Apocalipse, lá no capítulo 3, lá no verso 7, fala assim, ó: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Viu aí? Então quer dizer, ele fala, no 8 ainda fala assim, ó: conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, por exemplo, essa aqui é a igreja de Filadélfia. É a 6ª igreja. E essa 6ª igreja, ela está junto com a 7ª igreja Laodiceia. Estão vivendo junto. Você vai no Apocalipse 3, lá na última igreja, a igreja de Laodiceia, que você vai ver o início lá da igreja de Laodiceia, ele atribuindo lá as coisas. Diz que rico sou, não tenho falta de nada. Aí ele fala assim, ó, para ela se arrepender, porque senão ele vai vomitar da boca dele. Se lá é a igreja, e ele diz que vai vomitar se ela não se arrepender. E para estar no corpo, para vomitar tem que estar no corpo. Você não vomita algo que não está no seu corpo. Então, se ele diz que vai vomitar se não se arrepender, está no corpo. E se é corpo, é igreja. Aí no verso 20 de Apocalipse 3, ele fala: eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na tua casa e cearei contigo. Na tua casa mesmo, não é no templo não. Na tua casa, ele entrará na tua casa e ceará contigo. Aí você vai lá em João, no capítulo 10, lá na parábola do bom pastor, entendeu? Que ele fala: entrará e sairá e achará pastagem. Aí ele coloca lá o aprisco como se fosse naquele tempo ele viu um curral lá, né? Dava o seu nome de aprisco. Aí as ovelhas entravam lá para passar a noite, mas elas saíam para pastar. Provavelmente as pequenininhas ficavam lá, porque elas viviam de leite. Lembra que Paulo falou? Eu vos dou leite porque vós não aguentais comida pesada, né? Então lá, aquelas ovelhas adultas, elas passavam a noite para se proteger do lobo, mas de manhã ela tinha que ir para fora, sair para pastar. Meu irmão, você não acha pasto dentro do aprisco, dentro do curral. Ou seja, o que é o aprisco hoje? Pois é isso mesmo que você pensou. O aprisco é isso. É os templos. Por causa de quê? Por causa dos líderes. Quem que ensina, não é os líderes? Então. Aí lá Jesus falou assim: Senhor, eu não profetizei no teu nome não expulsei demônio, não fez milagre? No nome de Jesus fizeram mesmo. Entendeu? E faz pelo nome de Jesus. Entendeu? Aí você pode dizer: mas como é que é isso? É o que está na Bíblia. Mas ele vai dizer: afasta-vos, que eu não vos conheço, vós que cometeis iniquidade. Mas as virgens aqui é a igreja. Ele não atribuiu iniquidade. Entendeu? Então a porta aqui das 10 virgens é o arrebatamento, e fala de boldas. E então por que elas não entraram? Por causa da reserva de azeite. E o que é essa reserva de azeite? Isso a gente vai ver no próximo vídeo, que já vai completar aqui 15 minutos.